Puder, convide alguém para estar conosco na presença do Senhor hoje, né? Hoje é dia 29 de julho de 2026. Um dia lindo e abençoado. Um dia diferente hoje. Hoje é o seu dia, como diz a pastora Amália, né? Onde Deus vai preparar tudo, para que tudo seja movido através dele, né? Glória a Deus. Vamos dar início com a leitura do Salmo 91, para honra e glória do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás nos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, e eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Mais um dia bonito, né? Aqui tá nublado ainda, né? Mas em tudo dá graça, em nome de Jesus. Queria convidar a pastora Josiane para fazer o louvor, então, dar início, né? Um dia ao Senhor. Fernanda, você tem como chamar outra pessoa? Hoje eu não vou Claro, poder. tenho sim. Tá bem. Alguém gostaria de estar orando ao Senhor? Maria Josenilde? Ô, pastor amado, minha moça. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gratidão a Deus por mais essa rica oportunidade, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje estarei louvando o louvor da harpa 186, de valor em valor. Aleluia. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hortes do vil tentador. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei 1000 proezas, num combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lição, combater o combate de amor
e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Glória a Deus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério, pastora. Glória a Deus pela sua vida, em nome de Jesus. Queria convidar a irmã Eliana, se ela pode estar fazendo a oração inicial. Hoje, o nosso preleitor é o pastor José Reinaldo. Amém, glória a Deus. Bom dia, igreja do Senhor. Glória! Estou cheia de dor aqui, mas o glória tem que sair. Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai. Senhor, eu entro na tua presença mais uma vez, te peço perdão pelas minhas falhas, minhas transgressões, papai. Deus amado e Deus querido, entrego, Senhor, nas tuas mãos esta live, meu Pai, este culto, este maná da manhã, Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, entrar em cada casa apresentada aqui, tocar em cada família, Senhor. Guardar, meu Pai, debaixo do teu esconderijo, como foi orado no Salmo 91. Cada um, Senhor. Apresenta a Fernanda, que está, Senhor, na frente do trabalho hoje, meu Pai. Apresenta a casa dela. Guarda, Senhor, que nenhuma seta venha sobre a tua serva, Pai. Também te apresenta a pastora Josiane, que está por detrás da gravação, a casa dela, a família, pai, a pastora Malha. Eu apresento a cada um minha filha Jo, que terminou de louvar. A gente queremos andar, Senhor, na tua presença de valor em valor, Senhor. Porque para ti é toda honra, toda glória. Te apresento o preleitor da palavra hoje, pastor Ronaldo, pai. Que o Senhor venha, meu pai amado e querido, tocar, meu pai, com a brasa, Senhor, sobre os lábios dele, pai. Eu sei que ele já está cheio, meu pai, para falar com a tua igreja. E que a gente ouça, Pai. Tira o tampão do ouvido, Pai. Tira, Senhor Jesus Cristo, o impedidor, Senhor, da gente ouvir a tua palavra. E assim, Pai, eu te oro e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Glória! Agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Obrigada, irmã Eliana. Deus abençoe a senhora e a sua casa sempre. Em nome de Jesus. Pastor Reinaldo com a palavra, né? 20 minutinhos aí para o senhor transbordar o que o senhor que Deus já colocou no seu coração, né? Venha ser a boca de Deus nessa terra, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A graça e a paz a todos. Que Deus abençoe, né? Que Deus guarde. Estão ouvindo bem aí? Aqui é a palavra de Deus, né? Vamos hoje falar um pouquinho sobre Zaqueu, né? Aonde eu posso trazer aqui como tema dessa mensagem, que tem como a urgência do amor divino, a presta de Jesus na vida de Zaqueu, né? Eu acredito muito nessa mensagem, né? Nesse sentido ali, porque foi uma urgência mesmo ali, na vida de Zaqueu, como diz o texto, daí Lucas 19, a partir do verso 1. Podemos ler as escrituras, onde diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava aquela cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus. Então, essa palavra me chamou a atenção, né? E vamos ler mais uma vez. E ele queria ver quem era Jesus. Mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje.
E então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por esta mensagem, por essa passagem, né, pela vida de Zaqueu, esse homem que com certeza ele se encontrava ali naquela situação, mas eu tenho certeza que o coração de Zaqueu, ele tinha um ressentimento, um pressentimento ali dentro do seu coração, que algo tinha alguma coisa errada na vida daquele homem. Mas o que mais me chama a atenção é quando ele diz que ele queria ver Jesus. Quando ele ouviu falar que Jesus iria passar por aquela cidade, ele sentiu a necessidade de ver quem era Jesus. Mas a estatura dele era uma estatura pequena, né? E o que ele fez? Ele subiu numa figueira, numa árvore brava, né? Naquele momento ali, para chamar a atenção de Jesus. E isso impactou a vida de Jesus por aquela atitude, né? Então, quando nós decidimos a caminhar com Cristo, quando nós decidimos uma mudança na nossa vida, faremos como Zaqueu. Não medimos esforços para conhecer quem é Jesus, para ver quem é Jesus, né? Então, ele não mediu esforços, né? Ele não queria nem saber, ele queria saber que ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. E foi bem aí que o amor ele falou mais alto, né, sobre a vida daquele homem, na qual Jesus disse: Olha, Zaqueu, desça depressa dessa árvore, desça depressa, né? Porque hoje eu quero ir na tua casa, eu quero me hospedar na tua casa, eu quero conhecer a tua família, eu quero conhecer a tua vida de perto, né? E assim, a vida de Zaqueu foi transformada através de Jesus, né? Por causa da sua atitude, por causa da sua posição. Então, quando nós nos posicionamos diante do Senhor, diante da presença do Senhor, há transformação de vida. E ali não foi somente na vida de Zaqueu, mas foi na sua família. Ele disse: Olha, hoje mesmo a salvação entra na tua casa, né? E eu quero dizer para vocês aqui hoje, que hoje mesmo a salvação entrará na sua casa, né? Talvez você está passando por momentos difíceis, por lutas, mas eu quero te dizer, hoje a provisão de Deus, ela entra na sua casa, na sua vida, assim como entrou na vida de Zaqueu, esse homem que era cobrador de impostos, né? Mas ele se arrependeu, ele disse: Senhor, se eu lesei alguém, eu quero dar o dobro, eu quero restituir mais e mais aquilo que eu tirei dessas pessoas. Porque aqui houve uma transformação, aqui houve um arrependimento daquele homem, né? Mas como é de costume as pessoas julgarem, né? A multidão começou a julgar. Porque toda vez que alguém quer uma mudança, toda vez que alguém busca por uma mudança, toda a vez que alguém muda de posição, ela é julgada.
Aí fica os porquês, né? Por que aconteceu isso? Então começaram a julgar o próprio Cristo, né? O próprio Jesus, porque ele estava ali junto com um pecador. Mas a pergunta que não quer calar, né? Jesus, ele veio salvar não os sãos, como diz a palavra, mas os pecadores. E Zaqueu, ele precisava nesse momento desse amor, né? Então, por isso é a urgência do amor divino, né? Tinha pressa de alcançar a vida daquele homem. Assim como o amor de Cristo, ele tem pressa a alcançar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos parentes, né? Através das nossas atitudes, do nosso clamor, da nossa oração, porque ele tem pressa em, né? Ele tem pressa em salvar a nossa alma, a nossa vida. Então, Zaqueu, ele era aquele homem, né, que apesar das suas riquezas e posição social, né, aonde normalmente trariam poder e respeito, né? Ele era um homem ali respeitado, ele era um homem que tinha poder, mas ele sentia um vazio no coração dele, né? Ele sentia um vazio no coração dele, ele sentia que a sua riqueza ela vinha de uma profissão que marginalizava, talvez gerando até ressentimento, culpa, né? Então, o desejo dele de ver Jesus não era apesar por curiosidade, não era por curiosidade, mas porque ele queria ver algo diferente, né? Ele queria sentir algo diferente. Então, por isso ele tinha esse anseio profundo, né? Por perdão, por aceitação ou esperança. Então, o próprio Jesus, na sua própria consciência e compaixão, ele viu em Zaqueu, né? Ele viu em Zaqueu que ele necessitava, que ele precisava, né? E ele viu a atitude de Zaqueu. Porque Deus, ele quer ver as nossas atitudes, ele quer ver a nossa posição, o nosso posicionamento, né? Para que ele venha nos abençoar, ele quer ver a nossa atitude, ele quer ver a nossa posição ali, né? Para que ele venha nos abençoar, para que ele venha transformar a nossa vida, a nossa alma, a nossa família, porque ele é um Deus de provisão, ele é um Deus de promessa, e as promessas dele se cumprem, porque ele não é homem para que minta, né? Ele é um Deus verdadeiro, um Deus que providencia, um Deus de provisão, um Deus que supre as nossas necessidades, né? Então, Deus, ele quer suprir as nossas necessidades neste dia, nesta quarta-feira. Ele quer trazer provisão sobre a nossa vida. Ele quer trazer provisão sobre a nossa família, a nossa casa, né? Então, como diz a palavra, né, que Zaqueu ele procurava ver quem era Jesus, mas pela multidão ele não podia, porque era pequeno de estatura, né? Então, quando nós queremos servir a Cristo, não importa, né, o que iremos enfrentar, não importa o que iremos passar, né? Eu lembrei daqui do cego, aquele cego, se não me engano, Bartimeu, que ele não mediu, ele não se intimidou, né, em se aproximar de Jesus. Quanto mais ele clamava, quanto mais ele era repreendido pela multidão, mais ele clamava a Jesus. Então, que nada venha nos impedir a se aproximar de Jesus. Que nada neste mundo venha nos impedir de colocar Deus na direção das nossas vidas, de colocar Deus na direção dos nossos caminhos, dos nossos passos, porque Ele é a nossa luz, né? E Deus, Ele quer que
Ele quer que nós, através de nós, ele seja luz para este mundo, né? Ele seja a luz para nos guiar. Foi o que aconteceu com ele, né? Ele começou, ele levou luz para a casa dele, ele levou luz para a família dele, para que todos fossem libertos. Porque só há verdadeira transformação em Cristo Jesus. Somente Ele pode nos transformar. Somente Ele pode nos guardar. Somente Ele pode nos dar força. Somente Ele pode nos dar entendimento para prosseguir, né? Porque Ele sozinho, Ele não iria conseguir. Mas Ele viu essa urgência de buscar, né? Ele viu essa urgência que somente ali em Jesus havia uma solução, né? Somente ali em Cristo havia transformação. E ele transformou a vida de Zaqueu. E assim ele quer transformar a nossa vida hoje. Ele quer transformar o marido, ele quer transformar a esposa, ele quer transformar o filho, ele quer transformar o parente através do poder dele. Porque o poder dele é um poder poderoso, né? Então, Deus, ele tem os seus propósitos sobre a nossa vida, né? Não foi a multidão que impediu Zaqueu buscar. Não foi a repreensão da multidão que impediu do cego, né, de clamar a Jesus. Não foi a multidão que impediu aquela mulher do fluxo de sangue tocar em Jesus, né? Diante uma multidão, diante de muitas pessoas que ali o tocavam. Mas a palavra de Deus diz que aquela mulher, ele diz que ele sentiu sair o quê? Virtude, né? Olha que era uma multidão, com certeza milhares e milhares de pessoas tinham tocado, mas ele sentiu um toque diferente. E a mesma coisa aconteceu com Zaqueu, né? Era uma multidão, mas apenas Zaqueu chamou a atenção de Jesus, né? Porque ali estava a verdadeira adoração, ali estava o verdadeiro posicionamento, a verdadeira atitude de Zaqueu, né? E quando nós nos posicionamos para adorar o Senhor, ele conhece o nosso coração. Ele sabe que ali aquela adoração é verdadeira. Ele sabe que aquela atitude é verdadeira, né? E assim houve salvação, né? Então, que o Senhor Jesus, ele venha a cada dia nos transformar. Que o Senhor Jesus, ele venha a cada dia trazer esse refrigério para a nossa alma, né? Ele venha trazer refrigério para a nossa alma, nosso coração, porque Deus é poderoso. Então, o farol de Jesus o localizou, né, aquele homem, né, porque a capacidade de Jesus de enxergar além das multidão e a aparência é um lembrete de que Deus conhece os nossos corações mais íntimos. Ele sabe, né, que você está adorando com o coração verdadeiro. Ele sabe que você está buscando com um coração verdadeiro, um coração sincero, um coração que incentiva Jesus, convocando a transformação. Então, Jesus, ele nos convoca para a verdadeira transformação, né? Então, ele não esperou que Zaqueu se aproximasse, né? Mas ele disse, olha, desça da árvore correndo, hoje, correndo, agora, depressa, né? Então, essa frase, ela convém que hoje, né, eu fique. Não é uma sugestão polida, mas uma declaração de propósito divino, né? Então, Jesus, ele sabia que a visita à casa de Zaqueu seria o ponto de virada, o ponto de transformação,
o ponto radical de sua vida. Ele sabia disso, porque a presença de Jesus, ela exala, né? Quando ela chega, ela exala o ambiente, ela exala a sala, ela exala o quarto, ela exala o ambiente do trabalho, porque a presença dele é verdadeira, porque a presença dele é uma presença na qual nos leva à verdadeira transformação. Né? Quando você sente, quando você está na presença do Senhor, aonde você chega, esse amor ele exala. Né? Então foi o que houve. Quando Jesus chegou naquela casa de um pecador, de uma família pecadora, houve a verdadeira transformação. Houve a verdadeira mudança. Por isso ele diz, olha, seja a luz para este mundo. Ele diz, seja o sal da terra, né? Seja a luz. Porque quando conduzimos essa luz, há a verdadeira transformação de ambiente. Né? Há a verdadeira transformação. Não sei se você já chegou num lugar e alguém disse assim, olha, agora parece que você trouxe assim uma paz, né? Você trouxe assim uma luz, parece que a luz ela resplandeceu através de você. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi muito, né? Pessoas falarem para mim, olha, a partir do momento que o senhor chegou aqui, parece que as coisas mudaram, parece que eu senti assim uma paz, uma transformação, porque somente Jesus ele é capaz de transformar. Somente Jesus ele é capaz de trazer paz. Amém? Então que o Senhor ele venha trazer paz para a nossa vida, para a nossa alma, para que essa paz ela venha transbordar sobre a nossa vida, sobre o nosso trabalho, né? Porque muitas das vezes são lutas que enfrentamos, muitas das vezes são momentos difíceis que enfrentamos, mas se o Senhor ele está na nossa vida, pode ter certeza que o Senhor ele vai mudar essa história. Pode ter certeza que o Senhor ele vai transformar as nossas vidas por inteiro. E não é somente os pedacinhos, não, é por inteiro. Porque ele diz que a obra dele, ela não fica incompleta, ela é completa sobre as nossas vidas. Né? Então, veja que ela foi completa na família de Zaqueu. Então, assim, eu desejo que esta obra ela seja completa na sua casa. Ela seja completa na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, no seu casamento. Porque Deus é um Deus de obras completas. Não é pela metade. Amém? Então, que a resposta é imediata, né? E a transformação radical, ela venha estar sobre a sua vida, sobre a sua casa neste dia, nesta quarta-feira, no seu ambiente de trabalho. Né? Daqui a pouco, muitos irão trabalhar, irão para o serviço. Então, muitos já estão no serviço. Então, que o Senhor ele venha exalar esse perfume, esse cheiro suave sobre a sua casa, sobre o seu trabalho. E você vai sentir uma diferença hoje no seu ambiente. Você vai sentir como eu posso dizer, você vai sentir um aroma suave sobre a sua vida, né? Que seja imediato, que seja imediata, porque o Senhor é contigo, né? O Senhor é sobre a tua vida. E declara aí na sua casa, né, para alguém, diga assim, o Senhor é contigo, o Senhor é sobre a tua vida, e ele vai transformar a sua vida, a sua alma. Então, que o Senhor ele possa transbordar nesse dia, assim como ele transbordou nessa família. Porque Deus ele é especialista em transformação, amados. Ele é especialista em transformar vidas. Ele é especialista
em fazer o impossível tornar possível, né? Ele é especialista nisso, não tenha dúvida disso, né? Porque essa é a obra do Senhor. E quando nós acreditamos, quando nós confiamos, quando nós temos a verdadeira convicção, essa obra ela se cumpre sobre a nossa vida. Quanto menos você espera, Deus diz: ei, meu filho, eu cheguei. Ei, meu filho, hoje chegou a vitória na tua casa. Ei, meu filho, hoje chegou a vitória no teu casamento. E assim sucessivamente, né? Você crê nessa palavra? Que Deus venha abençoar, né, a vida de cada um nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero aqui agradecer, né, de todo o coração por esta oportunidade, por essa mensagem que Deus colocou na nossa vida, no nosso coração, em nome de Jesus. Deus abençoe Amém. grandemente. Amém, pastor Reinaldo. Muito obrigada. Deus abençoe o senhor, a sua casa, seu ministério. Palavra linda que o senhor colocou hoje nessa mãe nosso coração, né? Fique na paz, glória a Deus. Muito obrigada. Queria convidar a pastora Aline, se ela pode fazer a oração final e dar a bênção apostólica para nós, em nome de Jesus. Se ela estiver disponível. Amém, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, nós somos gratos a Ti pelo dia de hoje, por Tua palavra, pela vida do pastor Reinaldo, pela vida de todos que aqui estão, Santo Deus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de ser ouvidos por Ti, porque Zaqueu clamou no seu íntimo, e quantas vezes clamamos também no nosso íntimo, por socorro, por auxílio, por presença do Senhor que nos traz paz, a paz que excede todo entendimento. Nós te agradecemos, Pai, pelo alimento da Tua palavra nessa manhã, e que essa palavra permaneça em nossos corações e que possamos não somente viver, mas transmitir, confiar e crer que todos aqueles que ouvirem a nossa voz serão alcançados por Ti no momento em que estivermos pregando o Teu Evangelho, falando do Teu amor, simplesmente vivendo, sendo testemunho vivo do Senhor nesta terra, verdadeiramente sal e luz para este mundo. Nós te agradecemos, pedimos que o Senhor abençoe o nosso dia, abençoe a presente de Deus, todos aqueles, Pai, que ali trabalham, toda essa equipe, toda essa família que somos, que o Senhor esteja à frente de tudo e de todos, nos direcionando, que Teu Espírito Santo nos dê toda a sabedoria necessária para vivermos debaixo da Tua graça, no direcionamento do Senhor e na Tua presença, em nome de Jesus. E que você levante sua mãozinha na posição de receber, que a bênção do Deus Pai, o amor do Filho e a doce comunhão e consolação do nosso amado Espírito Santo de Deus, nosso amigo consolador, seja conosco não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja liberta, livre, amada, diga amém. Bom dia a todos, Pai. Amém! Amém, glórias a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigada, pastora Aline. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Obrigada a todos que tenham um dia abençoado na paz do Senhor. Fale do amor de Jesus, né? Juntos somos mais com Jesus, mais ainda. Glória a Deus. Que a luz de vocês possa iluminar o mundo, né? Sal da terra, assim diz a palavra do Senhor, né? Somos nós. Fiquem na paz. Até amanhã. Convide alguém para estar na presença do Senhor. Mais uma vez devocional amanhã, pela manhã. Tchauzinho a todos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.